A gente vai falar de seno, cosseno e tangente agora, Ok. mas eu acho, talvez, que a gente tenha que dar um passo atrás. Eu não sei como é que tu tá nisso, então seja melhor, talvez seja melhor. Então, de juros aqui, quero ver juros. Proporcionalidade aqui, isso aqui a gente tem que ver primeiro rapidinho. Então, a proporcionalidade entre retas paralelas, beleza? No Brasil a gente costuma chamar de teorema de Tales, mas tem a impressão que é só aqui. O que que acontece? Quando você tem uma série de retas paralelas, como essas pretas aqui, tu passas uma reta, né, entre essas retas paralelas, tu vai criando aqui segmentos de reta, tipo segmento AB, o BC, o CD, Sim. e assim vai, né? A linha, B linha, B linha, C linha, tudo bem? Ok. Esse segmento, oi? Ok, ok. Esses segmentos, eles não têm o mesmo tamanho, porque as retas estão inclinadas de formas diferentes, certo? Sim. Mas, o que que acontece? Apesar de eles não terem os mesmos tamanhos, eles têm as mesmas proporcionalidades, ok? Têm as mesmas proporcionalidades. Sendo assim, cara, uma vez que você tem as mesmas proporcionalidades aqui, você pode criar uma equação que relaciona todos esses segmentos, Ok. que é o teorema de Tales. Você pode dizer que, por exemplo, né, para essa figura aqui, AB dividido por BC é igual a MM dividido por NP. Sim. Porque, apesar dos tamanhos não serem iguais, as razões são iguais. Porque eles são proporcionais, uma vez que eles estão entre as mesmas retas paralelas. Beleza? Muito bem. Então, se tu decorar isso, velho, já tá ótimo já. Portanto, eu vou copiar isso aqui. E veja que a proporcionalidade você pode criar do jeito que você quiser também. Você poderia, né, nesse caso aqui tem mais, você poderia dizer que AC sobre CD é igual a AC, a linha C' sobre C' D', sobre esses Sim. tamanhos. Então você pega ali, contanto que os tamanhos sejam proporcionais, tá valendo. Sacou? Sim. Beleza. Então, o que que nós vamos ter aqui? Vamos fazer uns exercícios aí. Vamos fazer uns exercícios. Show. Ver este aqui, por exemplo. Ó, a figura ao lado representa dois terrenos cujas laterais são paralelas. Ou seja, essas retinhas aqui são paralelas. Elas têm a mesma inclinação. Ok? Sim. Maravilha. Então, como é que vai ficar agora? Tu tens que usar o teorema de Tales, talvez não esteja tão evidente como nas figuras anteriores, mas as retas paralelas estão aqui. E aqui, e aqui. E aqui estão as concorrentes que cortam, né? O objeto aí com retas paralelas, beleza? Então, com essas informações, a gente vai conseguir chegar na resposta. Nós temos duas variáveis, o x e o y. Mas a gente sabe que x mais y é 63, de acordo com a figura, certo? Certo. X mais y é 63. E também temos as proporcionalidades aqui. X dividido por y é igual a 20 dividido por 50. Ok? Ok. Beleza. Então, bem, com essas duas equações, você chega na resposta. X dividido por y igual a 20 dividido por 50, e x mais y igual a 63. Então ele faz do jeito mais burro possível ter essa conta. Você simplesmente pode usar isso, que é o teorema de Tales, e isso aqui, né, que eu estava falando até agora, x mais y igual a 63, e resolver esse sistema. Eu sei que tu é um cara esperto, sei que você consegue resolver isso. Beleza? Mas a gente não vai resolver. É só para você perceber que essas relações estão nas figuras, não é mesmo? Então Sim. é isso aí. Então tá certo. Muito bem. Agora, bem, ele resolve isso, vamos ver a figura ao lado. Aqui na figura ao lado, blá, 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 CD a bissetriz do ângulo C, determine a medida X indicada. Tá bom, a gente vai saber isso aqui, né? Quanto custa, quanto é, quanto vale, isso ali. De novo, né, a gente pode usar
essas coisas de proporcionalidade, né? Não está evidente aqui, porque não tem as retinhas desenhadas, mas, de novo, uma vez que isso aqui é bissetriz, você pode, tem que ser a bissetriz essa reta aqui, tá bom? Bissetriz Sim. é a reta que corta o ângulo no meio, beleza? Para que os Ok. ângulos aqui sejam iguais, a ideia é essa. Ok. Então, você pode dizer que esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Beleza? Ok. São iguais. Tanto daí é só você fazer ali o teorema de Tales e pronto. Muito bem. Então eu vou fazer um aqui e depois você faz outro, beleza? Beleza. Então eu vou fazer, vamos fazer aqui mesmo. Vou fazer essa 3 aqui. Ó, 15 está para 6, da mesma forma que x está para 5. Agora, como é que eu resolvo? Multiplicação cruzada. Então, 6x igual a 15 vezes 5. Então, 6x igual, contei a 15 vezes 5. É 50 mais 25, ou seja, 75. Então, x vai ser 75 dividido por 6. Vamos supor Sim. esse 5, que é 12,5. Tranquilo, não é mesmo? Sim. Bem tranquilo. É só você observar as proporcionalidades. Tá bom? Então, você pode tentar fazer a 4. Beleza? Eu vou te dar uma dica. Comece pelo y. Comece procurando o y. É, ok. 3 dividido por. Calma lá. Outra vez. Pô. Não, 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 não. Calma lá que eu já fiz merda. Bateu. Chegou ali nas proporções? Cheguei nas duas, sim. Beleza. Então tá bom. Vamos dar uma olhada. É fácil, né? É interessante. Então vamos fazer a 9 agora. Não. Ok. Na figura temos ABC. Nessas condições, podemos escrever aqui. ME. Ô, mestre, Diga. a única que se assemelha, no caso ali, o teorema de Tales, seria o MN igual a NP. Ah, não, a gente Não? tá. Bem, não sei. Tu fez a conta? Não. Estava sabendo. Não, velho. Aqui tem que encontrar o valor do x. A ideia é essa.
tem que encontrar o valor do x, beleza? Sim, senhor. Você pode daí fazer o teorema de Tales aqui para isso, tá? Sim. Você faz a multiplicação cruzada e eventualmente consegue encontrar o valor do x, beleza? Hum. Ô, mestre, Oi. deu 2x, correto? Dois valores de x. Dois valores de x. Sim, quando tu vai fazer a multiplicação cruzada. Aqui vai ficar x ao quadrado, né? Isso. Sim, tudo bem. Só que provavelmente um dos valores não faz sentido. É menos 8 Menos 8. e 3. Então, o menos 8 não faz sentido, né? Porque como é que vai ser negativo o tamanho da coisa? Certo? Ok. Então fica 3. Exatamente. Muito bem, então você pegou aqui a ideia do teorema de Tales. Tá, Agora a mas gente tem que. O quê? Diga. a gente pode terminar a conta lá? O que que Ah, eu tu tenho não que fazer? terminou? Sim, tem que Não, ver qual é igual agora. Você pega o valor do x, coloca no sim. lugar ali dos segmentinhos e vê quais que são iguais, né? Qual segmentos terão os valores iguais. Ok? Ok, ok. Ah, ok. 5 mais 3. X mais. Mas olha só, mestre. Hum. Ambos vão estar iguais. Se eu pôr o 3 no X, vai dar 5. Se eu for 3 no X, vai dar 6. Pois. Não é o que o problema está falando. Ele está querendo saber MN é igual a quem? MN é igual a NP, então. Resposta A, B. Certo? Ok. Então, beleza. Vamos continuando, então. Vamos pegar mais um aí para fazer, meio barra pesada. Ó, gostei desse que não tem desenho. O 13. Para você poder abstrair um pouco mais. Tenta fazer o desenho. Sem desenho não vai dar certo.
Ui, essa complicou. Pois é, isso que é bom. Fugir das coisas mais básicas, assim, né? Porque quando tem desenho é fácil de fazer as abstrações e tal. Beleza? Então, manda um desenho aí, como é que você fez? Isso Só é pra... tudo uma reza, né? Ok? Ok? Uma reza? Caiu a ligação. Agora que eu vou parar. Lagou aí, lagou aí. Pode crer. Olha aqui, mestre. Vamos lá. Dica. Vamos ver se eu entendi. Calma lá. O segundo. Ai, caralho. A mesma medida do primeiro é o triplo da medida do segundo. São proporcionais. Ok. Ok. Entendi mais ou menos. Entendeu? Mais ou menos. Acho que sim. Assim, por exemplo, eu vou tentar explicar, não sei se eu vou saber. Seria melhor tu tentar fazer um desenho. Eu fiz aqui, eu fiz. Não sei se tá bonito. Mas assim, como eu disse que são proporcionais, ou seja, tudo vai ter que ser igual no final, correto? A princípio, sim. Então, A, B, C, A e B, C e D são as duas primeiras, correto? Aí depois E e F, G, Uhum. H são as outras duas, como tá dizendo ali. A soma de A, B, C e D é igual a 12. Uhum. E como elas são proporcionais, a soma do outro lado vai ser igual eu teria que descobrir qual que é a grandeza, qual que é o valor de cada, e depois descobrir o valor de lados, de A e F, que o valor de A e F vai me dar o de H. A ideia é essa. Gostei da tua ideia. É isso, mais ou menos, né? Sim. Ok, isso tem que ser igual a 12, sendo que a diferença delas de todas é 2, né?
tal tu terminar a conta primeiro? Porque eu pensar de cabeça assim fica meio difícil pra mim. É que é isso, eu tô tentando descobrir como é que eu começo a conta. O jeito que tu começou parece bom, cara. Sim, então, mas ali, ó, tá dizendo que a soma das medidas dos dois primeiros segmentos equivale a 12. Ou seja, A e B mais C e D é igual a 12, Uhum. correto? Só que tem Corretíssimo. a diferença entre elas é igual a 2. É um menos o outro é dois. Como assim? Se tá... Diferença não é um menos o outro? Sim. Então, Então, um vai ser, por exemplo, 8, o outro 6. isso. Mas não altera o que eu tô falando. Qual que eu defino qual? Não, tanto faz. Ok. Então, EF. Menos 22. Calma lá. Com essas, temos que a medida do primeiro é triplo da medida do segundo. Então, 22. Vamos lá. 6. Ai, ai, ai. 6. Não, não é isso. Pelo amor de Deus, Demóstenes. Não é 8 mais 6. 7. 5. 5 vezes 15. Ah, beleza. Deu errado alguma coisa, mestre. Vamos tentar fazer então aqui. Quer que eu te mande a foto? Não, não. Está errada. Não. Segmentos ABCD são proporcionais. A soma das medidas dos dois primeiros segmentos equivale a 12. Então vamos fazer o desenho. Nós temos provavelmente, né, retas paralelas e agora nós temos aqui as retas. Ah, tem que pôr mais uma paralela aqui. Oh, desgraça. Mais uma paralela. Então vamos dar nome aos bois. Aqui é A, B, C. São 4. Sim. Pera. Não são tantos assim. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D. Pode ser que seja, mas A, B, C, D, E, F, G, H. Pode ser que seja, não sei.
Foi assim mais ou menos que eu fiz. A soma das medidas dos dois primeiros segmentos equivale a 12. Então, os dois primeiros, o problema é que os dois primeiros não é exatamente o ABCD, é o AB e o BC, né? Mas se ele está citando, né? Então vamos dizer que a soma dos dois aqui vale isso, né? Então, AB mais CD igual a 12. E a diferença, AB menos CD igual a 2. Então nessa já dá para encontrar quem é o AB. Ah, Ou é o CD, ou tanto faz, né? Dá para encontrar os dois já. A gente somar aqui, por exemplo, vai ficar 2AB igual a depois 14. eu encontrei 5 ou 7. 5, 7, pronto. Qual que é o problema? Na hora CD. da soma dá muito mais que isso. Como assim? Com relação aos dois segmentos, sabemos que a medida do primeiro é o triplo da medida do segundo menos 2 unidades. Nas condições determine a soma da medida de todos os segmentos. Porque 15,25 é estranho, né? Pois foi que eu Como é que é a encontro. soma da... Só se os outros forem bem pequenos. Mas é Não isso que faz... foi estranho. Mas mesmo assim, né? 12... 14 mais... 7 mais 5 já é 12, né? Então os outros todos juntos ali tem que dar 13,25. Muito pouco, né? É isso Muito que pouco. foi. Que confundiu. Aí, por exemplo, ali, ó, a soma a medida do primeiro é o triplo da medida do segundo, menos 2 unidades. Ou seja, Isso. CD é igual a GH, correto? A medida do primeiro é o triplo da medida do segundo menos 2 unidades. Não, CD é igual a 2GH menos 3, né? Não é o que ele fala? O triplo da medida do segundo menos 2 unidades. Então, se o segundo é o GH, 3GH menos 3, menos 2. Certo? Em um momento ele falou que é igual, cara. Ó, aí Travou de pra novo. você. Oi? Pegou a ideia? Cara, preciso ir no banheiro, hein? Mas, ó, essa aqui, eu acho que tu só deve ter errado nessa última aí. Só um segundo. Alô? Alô? Mestre?
Oi, mestre. Mestre. Oi. Desculpa, cara, passando meio mal aqui. Conseguiu terminar ou quer que eu termine pra você? Eu não entendi o que tem que fazer depois. Sabemos que a medida do primeiro é o triplo da medida do segundo menos 2 unidades. Sim, Tá. mas. O que acontece aqui é que, beleza, tu tá pensando assim, só tem uma equação, mas não é verdade. Tem mais duas equações. Porque você sabe os valores agora de AB e de CD, Ah, certo? Você sabe que o AB é 7 e você sabe que o CD é 5. Então você pode falar que 7 está para 5, da mesma forma que o EF está para o GH, certo? Então você tem duas equações, certo? Tem essas duas aqui. Então, com essas duas equações, você consegue resolver um sisteminha, não é verdade? ok. Né? Você tem que 5 EF igual a 7 GH, e você tem aqui EF igual a 3 GH menos 2. Então é só fazer a substituição, você encontra o GH, depois substitui de novo e encontra o F. Peraí.
Não faço puta de ideia. Mano, que é isso? Resolveu o sistema, velho? Substitui essa merda aqui, pô. Daí você acha o GH. É como se fosse XY, mas eu tô usando outras letras, entendeu? Percebi. Eu tava tentando fazer como se eu tinha resolvido em cima. Ah, sim. Nem sempre dá, né? Aqui não dá porque tu não tem o mesmo coeficiente na frente do EF, certo? Sim. Lá tinha. Se tu quisesse aqui, tu poderia multiplicar a segunda equação por menos 5, né? Daí soma e pronto. Mas eu acho que é mais rápido tu simplesmente fazer a substituição uma vez que o EF já está isolado, né? Ele já está sozinho ali. É só substituir enquanto o GH. Cuidado com sisteminhas, hein? Cuidado com sisteminhas. O problema dos sistemas não costuma ser resolvê-lo, costuma ser percebê-lo, né? Eu vi que você não conseguiu reparar na proporcionalidade, na nova equação que surgiu, uma vez que você conhecia os primeiros ali, o AB e o CD, né? Mas se a gente está falando de teorema de Tales, né? Provavelmente em algum momento na conta você ia ter que usar. E é aqui, né? Agora resolver sistema, velho, é bem importante, cara. Porque normalmente as contas, em nível mais alto assim, elas não têm só uma incógnita, né? Elas vão ter mais de uma incógnita. Então, normalmente você vai ter que resolver um sistema. Beleza? Sim. Mano, que eu acho que eu fiz algo. Mestre, Oi, velho. calma lá. Aconteceu alguma coisa. Deu 15 a resposta pra mim. A soma de Soma todos de os todo mundo deu 15? 15, porque deu 1,25 GH e F 1,75. Pode ser que tu tenha errado algo, pode ser que o enunciado esteja errado, pode Quer que eu ser chame que de... eu esteja errado. Não, não precisa, não. Vou ver aqui. Aqui vai ficar 15, GH menos 10, 7 GH. Passa para o outro lado, vai ficar 8 GH, 10, o que vai dar aqui GH. É 10 dividido por 8. É a mesma coisa que 1 mais 2 oitavos, que é 1 quarto, ou seja, 1,25, certo? Certo, foi o que eu encontrei. Sim. Então GH é 1,25, beleza.
Então agora, se o GH é 1,25, aí vamos ficar com EF igual a 3 vezes 1,25, que vai dar 3,75 menos 2. 3,75 menos 2 é 1,75, né? Uhum. Eu acho que você tá certo, velho. Você chegou na mesma coisa que eu aqui. Então é pra dar 15, né? Tem 1,25 aí sobrando. Fazer o quê, né? Acho que o livro está errado. Beleza? Beleza. Não costumo pôr assim do livro, mas acho que foi o caso. Bem, polígonos semelhantes. O que é? Quando a gente tem proporcionalidade entre os polígonos, beleza? Tipo, esses polígonos aí, eles são os mesmos, só que um é o dobro O do aumento outro. do. Isso, que aqui é especificamente o dobro, porque a gente pode reparar que os lados são o dobro, né? Dos seus Sim. lados proporcionais no outro ali. Isso aí. Então, muito bem. Então a gente tem aqui, vamos ver, por exemplo, os pentágonos. Deixa eu só essa porrada infernal, só um segundo. Pronto. Repare que uma vez que as figuras elas são proporcionais, se você sabe um dos lados, a proporcionalidade entre um dos lados, você sabe a proporcionalidade entre todos os lados, beleza? Isso Uhum. inclui a proporcionalidade entre o próprio perímetro também, já que os lados são proporcionais, obviamente a soma deles também vai ser. Então ele está dizendo aqui que o perímetro do pequeno é 8,7. E ele dá o lado do grande, né? Todos os lados do grande. Então, ele somando todo mundo, chega em 17,4. Portanto, se você fizer a razão, olha só, entre o pequeno e o grande, você vai ter o quê? Você vai ter a proporcionalidade, que é 1,5. Então, significa que cada lado do O pequeno perímetro é a vai... soma de todos os lados. É. Ok. Então, significa que cada lado aí vai ser metade do lado do grandão, ok? Sim. Isso. Então, vamos ver aqui os próximos aqui. Bem, eu não quero falar exatamente de polígonos normais, eu quero falar de triângulos, que é o que realmente importa. Isso aqui é muito importante que você anote, beleza? Eu quero que você anote esses negócios que estão em verde aqui, tá bom? São os casos de proporcionalidade de triângulos. Cachorro parado de latir, vou abrir de novo. Enquanto isso, você vai anotando aí primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Só anota o título, não precisa anotar a explicação, tá bom? Uhum. Beleza, amigo. Deu uma anotada? E ó, tô terminando o terceiro. Beleza. Então, você consegue reparar que os triângulos eles são proporcionais quando eles seguem essas lógicas aí. Quando você observa, por exemplo, dois ângulos iguais são proporcionais, né? Ó, dois ângulos ordenadamente congruentes, então esses triângulos são semelhantes. Tem que estar um do lado do outro. Sim. Bem, todos os ângulos estão do lado do outro no triângulo, beleza. Lado, ângulo, lado. Então, se você, veja, não precisa ser igual, precisa ser proporcional. Então, se eles possuem lados correspondentes proporcionais e os ângulos congruentes também são triângulos semelhantes. Se os triângulos são semelhantes, lembrando, você vai ter toda aquela lógica de proporcionalidade entre os lados. Se um lado for o dobro do outro, então todos os lados vão ser o dobro um do outro. Ok. E o terceiro caso, lado, 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 mesma coisa.
3 lados aí, né? Proporcionais, já era. Beleza? Então, por Sim, exemplo, se você tiver o triângulo aqui 1, 1, 1 e aqui 2, 2, 2, veja que os triângulos são os lados são proporcionais. Tem a mesma lógica. Então, correto. é isso. Muito bem. Agora, ele vai chegar com esse teorema fundamental da semelhança, que, bem, uma vez que você tem semelhança, você pode, então, inferir algumas coisas. Por exemplo, existe a semelhança entre triângulos. Então, se você coloca uma reta, olha só, paralela a um dos lados, então essa reta aqui rosa é paralela à base do triângulo aqui. Então, Correto. o triângulo gerado por ela também é proporcional ao triângulo grandão aqui. Ok? Sim. Isso. Ok. Maravilha. Então, tu gera triângulos semelhantes muito facilmente, né? Uma vez que você copia uma das bases e mete paralelo ali. Beleza. Então, ele vai dar algumas consequências aqui importantes. Isso que a gente estava falando sobre a razão dos lados é uma das consequências. Outra vai ser... Opa. Outra vai ser aqui isso que eu estava te falando do triângulo cortado. E é isso, velho. É isso. Vamos só dar uma olhadinha aqui no exemplo e a gente continua essas paradas na quinta, beleza? Ok. Porque isso aqui é importante, principalmente quando tu vai ver geometria plana, mas tô fazendo um exercício disso na semana que vem, na semana que vem, na próxima aula a gente já começa seno e cosseno, beleza? Ok. Porque o seno e o cosseno e a tangente são consequências disso. O homem de 1,80 de altura projeta uma sombra de 2,70 de comprimento, no mesmo instante que um poste projeta uma sombra de 960 de comprimento. Qual é a altura do poste? Beleza. Então, ó, estamos falando de um poste, estamos falando do cara. Estamos falando da sombra do cara, estamos falando da sombra do poste. Certo? Proporção. Certo. Beleza? Então, como esses triângulos são proporcionais, uma vez que nós estamos falando da mesma fonte, são os raios de sol aqui, eles são proporcionais, são triângulos que têm o mesmo ângulo. Sim. 90 graus com o chão, o cara está 90 graus com o chão, o poste também, e o ângulo que vem da luz do sol também. Então, é ângulo, né? Sim, sim. Ângulo. Isso. Então, daí você só faz a regrinha de 3 aqui, ó. Esse está para esse, da mesma forma que esse está para esse. Faz a divisão ali e já era, beleza? Beleza. Beleza, man. Então tá, cara, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Ah, esse exemplo aqui também, olha só. Muito interessante esse exemplo. Você tem um triângulozão. Mas ele Sim. coloca uma reta aqui paralela à base e gera aqui algumas proporcionalidades, tipo esse. Tem duas incógnitas, x e y, mas você sabe que a soma de x e y é 20, então de novo sistema, ok? De novo tu vai ter que escrever um sistema. X mais y é 20, daí você tem o teorema de Tales ali, né? 6 está para 9, da mesma forma que x está para y. Segunda equação, juntar tudo, encontra x e y, né? Sim. Então, tá. Isso está pela página 223 do livro. Se tu fizeres aqui, esses probleminhas aqui, ó, da página 223, e me apresenta as dúvidas no começo da aula que vem, a gente já começa sendo na próxima aula, beleza? 223. Isso. Belezinha, meu velho. A gente se fala na quinta, então, tá bom? Ok, mestre. Até quinta. Valeu. Um abraço.